999-04-8756. Aqui é Carlos Eduardo, de Osasco, referente a essa reforma da Previdência. Muito está sendo falado, mas o entendimento, para mim, e acredito que para muitos brasileiros ainda é muito confuso. Gostaria de saber do senhor qual é o impacto dessa reforma da Previdência, se há prejuízos na sua análise ao cidadão brasileiro de baixa renda. Aí é uma questão interessante, porque o segundo turno vai realizar na Câmara e até lá vão passar um pente fino na reforma. Tem muita coisa que entrou, porque o texto é longo, e ninguém percebeu. E depois vai para o Senado, passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, depois pela Comissão Especial e finalmente pelo plenário em 2 votações. Se tiver alteração, volta para a Câmara. Então aquele calendário, aquele otimismo que tudo estaria aprovado em agosto é um absurdo, né? Isso não vai ocorrer nunca, isso é um delírio. Deve ser aprovado por volta de outubro. Porém, vai ter vários complicadores políticos. A designação do Dudu Bolsonaro, por sinal, continua surfando, salvo engano, na Indonésia, enganou 1.800.000 eleitores em São Paulo, porque não mora em São Paulo, né? Eu continuo desafiando ele dizer onde tem vida social com a sua esposa em São Paulo. Vai ter essas questões que envolvem a relação com os Estados Unidos. Vai ter muita coisa que vai e declarações infelizes do presidente. Lembrando que a PEC, que foi aprovada em primeiro turno, não é mais a PEC do Ministério da Economia, é a PEC da Câmara dos Deputados, foi outra. Inclusive a nova Previdência tinha um pilar básico. Qual era? Capitalização. Tem capitalização? Não. Então não existe a nova Previdência que o governo queria adotar. Agora, ela é muito polêmica. Tem de ser vista com cuidado, analisar os vários lados, né? De um lado, ela tinha de cortar alguns privilégios do andar de cima, e parte desses privilégios foram cortados. Agora, tinha questões na proposta que veio do Ministério da Economia para a Câmara dos Deputados que foram alteradas sabiamente pela Câmara dos Deputados, como, por exemplo, o fim do benefício de prestação. Na prática, era o fim do benefício de prestação continuada. Isso não é para rico, são para aqueles idosos carentes, doentes, estão quase em situação de miséria, né? Outro era o fim do abono do PIS. Rico não sabe o que é PIS, pensa que é Pisa, Torre de Pisa. Não, é o Programa de Integração Social criado a 7 de setembro de 70 pelo então presidente Médici, que é para pobre, né? Que era o abono de um salário mínimo. Tem outros pontos, a aposentadoria rural, que também foi alterada sabiamente pela Câmara dos Deputados. E a capitalização, que era um desastre a proposta de capitalização, porque em 30 países, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, eu li o relatório que foi adotado, já 18 abandonaram. Isso entre outras questões, além de idade mínima, etc, etc, etc. Então a tendência é que o segundo semestre vai ser muito quente, a temperatura política vai estar nas alturas e isso vai influir na decisão final do Congresso Nacional sobre o texto da proposta de emenda constitucional, que não é mais a do governo, mas é do parlamento.